Fala aluno, professor Bruno Barros, canal Tudo sobre Geografia. Hoje nós vamos falar sobre a classificação das migrações. É uma sequência da playlist Migrações e essa aula faz parte da plataforma tudosobregeografia.com.br. Lá nós já postamos todo o conteúdo, já está completinho, é só acessar e assistir. Se você quer saber como acessar, é só você dar uma olhada no card que está aparecendo aqui em cima ou dar uma olhada aqui no link na descrição, tudosobregeografia.com.br. Então, vamos à aula de hoje? Bem, então nós estamos falando, como eu disse na introdução do vídeo, a respeito das migrações. Então aqui, nós já tivemos dois vídeos que falamos sobre isso. No primeiro vídeo nós conceituamos o que é migração, falamos ali de refugiados, falamos da Acnur, da Frontex, do Acordo de Schengen, falamos ali a respeito de como as migrações ocorrem. No segundo vídeo nós começamos a analisar a classificação das migrações. Como assim classificação das migrações? De acordo com como ela ocorre, por exemplo, de acordo com o tempo, com o espaço e com a sua organização, ela pode ser classificada de várias formas. Tá? Então a aula de hoje é uma continuação do tema classificação das migrações. Tá? Vamos colocar aqui a classificação das migrações. Então nós já sabemos que ela pode ser classificada de acordo com o tempo, com o espaço e com a organização. E aí a sua organização. E aí nós vamos ter então três formas de se classificar as migrações. Aí é só para você se organizar aí, as suas ideias. E nós vimos na aula anterior que quando nós classificamos as migrações a partir do tempo, vou colocar assim, migrações a partir do tempo, então nós podemos falar sobre nomadismo. Nós podemos falar a respeito da migração sazonal, que é aquela que ocorre de acordo com a estação do ano. E também nós podemos falar sobre a migração diária, migrações diárias ou pendulares. Então, se você não assistiu essa aula, você pode dar uma olhada no card aqui em cima ou na descrição do vídeo que você vai poder assistir esse vídeo, porque ele já foi postado aqui no site. E na plataforma, todo o conteúdo já está disponível. Então, nós já falamos sobre isso. Então, classificação das migrações. As migrações podem ser classificadas de acordo com o tempo, espaço e organização. E quando nós analisamos o tempo, nós temos três tipos de migrações: nomadismo, migração sazonal e migrações diárias. E cada uma delas tem as suas variações. Agora, nós vamos falar um pouco sobre as migrações de acordo com o espaço. Então, vamos começar a anotar aqui, Então, migração ou migrações a partir do espaço. E aí vamos escolher uma cor, para essa anotação. E aí as migrações elas podem ser classificadas de acordo com o espaço em externas ou internas, tá? Então, quando eu falo de espaço, elas vão ser externas ou internas, beleza? Então vamos marcar aqui, anota aí. Eu sempre falo aqui na aula o seguinte: quando você está assistindo uma aula, é importante que você anote, porque essas anotações vão ajudar você a se concentrar no assunto, beleza? E quando nós falamos das migrações internas, vamos falar um pouco sobre como que elas podem ocorrer. Então vamos anotar aqui, migrações internas. Migrações internas. Migrações internas, elas são aquelas realizadas dentro de um país e podem ser rural-rural, urbana-urbana, rural-urbana ou urbana-rural. Quando eu falo de migrações internas, estou falando dentro do país. Por exemplo, eu moro no Espírito Santo e aí eu vou morar lá no Recife, lá no Nordeste, lá em Pernambuco.
Então, essa migração que eu estou fazendo é uma migração interna, porque é dentro do país. Ou talvez você mora lá no Rio Grande do Sul e vem morar aqui no estado do Espírito Santo, aqui na região sudeste. Então, você está fazendo uma migração interna, tá? Então, quando ela ocorre dentro do próprio país. Pronto, migração interna. E aí, essa migração ela pode ser rural-rural, ou seja, né, de uma área rural para outra área rural. Ela pode ser urbana-urbana, ou seja, de uma área de cidade para outra área de cidade. Ou ela pode ser rural-urbana, que é o chamado êxodo rural, que eu vou falar mais para frente. E ela pode ser também urbana-rural, quando alguém sai da cidade e vai morar no campo. Tá? Então, essas são as migrações internas. E nós temos também as migrações externas. E aí eu vou anotar aqui também, ó, migrações externas. Migrações externas. E aí, para a gente poder falar dessas migrações, nós podemos analisar quando uma pessoa ela vai para outro lugar, outro país. Tá? Então, como assim outro país? Imagine que você mora, vamos pensar, você está aqui no Brasil e aí você vai morar na Argentina. Então, essa é uma migração externa, porque você está saindo do seu país de origem e está indo para outro. Aí nós chamamos esse tipo de migração de migrações externas. Deixa eu anotar aqui então. Quando a migração ocorre de um país para outro país. Então é assim que acontece. E aí ela pode ocorrer também de várias formas, né, principalmente de cunho econômico. A maioria das pessoas mudam de país devido à questão econômica, pela sua própria sobrevivência, mas muitas vezes pode acontecer dela ser um refugiado, né? Esteja fugindo de uma condição adversa, como uma guerra, terremotos, né? Perseguição política, religiosa. E aí ela não tem uma conotação totalmente econômica, mas sim uma questão mesmo de sobrevivência. Certo? Então, a migração rural-urbana, agora voltando na migração interna, a migração rural-urbana nos países subdesenvolvidos é muito intensa e se denomina êxodo rural. Tá? Então, quando nós falamos aqui de migrações internas, eu vou colocar aqui embaixo, ó, quando eu falo de migrações internas, é aquela migração rural-urbana, eu estou falando do êxodo rural. Ele é a base para você entender, por exemplo, o processo de urbanização, o processo de crescimento das cidades, o processo de industrialização está relacionado também ao êxodo rural. Então é importante que você entenda que essa migração é aquela migração que a pessoa sai lá do campo e vem morar nas cidades, tá? Um dos maiores problemas sociais brasileiros é o êxodo rural, que consiste na saída de pessoas que trabalham na agricultura, né, e se deslocam para as cidades. A causa fundamental do êxodo rural brasileiro foi a implantação da industrialização sem antes ter feito a reforma agrária, o que criou um desnível entre as condições de vida na zona urbana e na zona rural, determinando o deslocamento da população para as cidades. Então é interessante esse detalhe, porque o Brasil, atualmente ele enfrenta, né, um crescimento intenso das cidades e muitas pessoas vêm, né, do campo para a cidade, muitos não conseguem uma boa condição de vida na cidade e passam a morar nas ruas, alguns ainda vão, né, para a criminalidade, né, tráfico de drogas e tudo mais. Não são todos, mas é uma pequena parte que vai para esse mundo, né, para esse lado da vida, gera um problema social muito grande para todos, né, porque
né, morador de rua, que precisa de ajuda, precisa de um lugar para morar, não consegue, né? Aí tem a questão da violência, né, que aumenta quando nós temos esses índices, né, de pessoas sem ter emprego, né, sem ter uma perspectiva de vida, e aí grandes traficantes, né, pessoas envolvidas com crime acabam se aproveitando, né, dessa condição de vulnerabilidade social dessas pessoas. Podemos falar também a respeito do crescimento populacional exagerado nas cidades, sem que este seja acompanhado pelo crescimento econômico. Esse fenômeno se denomina inchaço urbano. Tá? Então, esse intenso êxodo rural que acontece nas cidades gera um problema chamado inchaço urbano, que é quando a cidade ela cresce de uma forma tão intensa que junto com esse crescimento vem uma série de outros problemas, tá? E aí nós podemos falar a respeito do inchaço urbano. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso na nossa aula de demografia, mas é bom você já ir se antecipando, né? Sabendo aí que quando uma cidade ela cresce, né, de forma exagerada, sem um crescimento econômico junto, então acontece o chamado inchaço urbano. Então as pessoas passam a não ter lugar para morar, né? O trânsito é muito intenso, a movimentação de pessoas é muito intensa, e aí o caos fica instaurado naquela região. Também podemos falar a respeito dos retirantes, aqueles que se deslocam da zona rural para a cidade sem condições de conseguirem postos de trabalho melhores, são obrigados a se tornarem catadores de papel, guardadores de carros, panfleteiros e pedintes. Dessa maneira, marginalizados da sociedade urbana, ocupam os lugares mais miseráveis das cidades, como aglomerados subnormais, né, que são as favelas, os lixões, beiras de córregos insalubres, casarões abandonados, moram nas ruas. A esse fenômeno denomina-se marginalidade urbana. Então é interessante também, eu já tinha até falado, né, sobre a questão do inchaço urbano, e tem aquelas pessoas, né, que nós chamamos de retirantes, são pessoas que vão tentar a vida na cidade, saem dali do meio rural e não conseguem, né, ter um emprego como nós almejamos, né? Você que está estudando, talvez um emprego de carteira assinada, um emprego que você consiga uma boa condição de vida para você e sua família, e essas pessoas ficam à mercê, né, de qualquer coisa que apareça. Aí elas vão ser catadoras, né, de material reciclado, vão ser guardadoras de carro. E ainda quando as pessoas vão para esse lado, tudo bem, né, estão trabalhando, mas muitos ainda acabam, infelizmente, indo para a criminalidade. Certo? Então nós falamos aí um pouco sobre as migrações a partir do espaço. Então pode ser internas ou externas. Agora nós vamos falar das migrações a partir da sua organização. Aí para falar sobre isso, eu vou puxar uma linha. Deixa eu ver onde que eu posso estar trazendo essa linha. Eu vou trazer essa linha para cá, ó. Aqui está falando de classificação. Então nós vamos puxar para cá, ó, essa linha aqui. E aí aqui eu vou escrever assim, vamos colocar na cor azul. Aí eu vou colocar assim, ó, migrações a partir do espaço. Essa é a classificação que nós temos, tá? Então, quando nós falamos que as migrações elas ocorrem a partir, eu falei espaço não, a partir da organização, da sua organização. Então, quando nós falamos de migrações a partir da sua organização, elas podem ser forçadas, tá? Vou colocar assim, só forçada, ela pode ser espontânea, ela pode ser estimulada ou planejada, certo? E aí nós vamos analisar cada um desses itens a partir de agora, né, dentro da classificação das migrações a partir da sua organização. E aí, né, vamos puxar aqui uma setinha para cá, e aí vamos começar a falar então da migração forçada. Então, vamos aqui, ó, migração forçada.
Então, como o próprio nome já diz, pessoal, é quando o migrante é obrigado a sair, como, por exemplo, os escravos africanos que vieram para as Américas. Então, quando o migrante é obrigado a sair do seu lugar de origem. E aí o exemplo, né, os escravos, né, lá da África que foram comercializados e trazidos para vários lugares do mundo, inclusive para o Brasil, né, eram obrigados a trabalhar aqui. Então é um tipo de migração forçada. E é o que acontece também com os refugiados, né? Os refugiados fogem de maneira forçada de seus países, né, para que não morram, né, ou não sofram as consequências das condições ruins em seu país. As migrações também, elas podem ser espontâneas. Vamos colocar aqui, ó, migração espontânea. Migração espontânea é quando o migrante se desloca por decisão própria. Então, quando o deslocamento acontece por decisão própria. Decisão própria. E aí nós temos vários exemplos para poder falar da migração espontânea. Deixa eu só puxar aqui uma linha para a gente poder conectar essa informação. E aí eu vou falar de um exemplo de migração espontânea. Por exemplo, os brasileiros que procuram uma melhor condição de vida nos Estados Unidos, nós podemos falar de uma migração espontânea. Assim, a condição de vida do Brasil não é uma das melhores, mas aqui a gente, por exemplo, não tem guerras, nós não temos ali aquelas catástrofes naturais como furacões, terremotos, né? Claro que tem o problema das enchentes e outros, mas aqui no Brasil não tem nada que force a pessoa a sair, né? A não ser aí a condição econômica, mas a pessoa vai melhorar a condição de vida dela lá no outro país, vai em busca desse sonho. Então, nós podemos falar que esse tipo de migração é uma migração espontânea. Nós podemos também falar de um terceiro tipo de migração, que é a migração estimulada. Migração estimulada. Essa migração ocorre quando o migrante é convidado a se deslocar para uma nova área ou país por intermédio de incentivos dados pelo governo, como, por exemplo, os alemães que vieram para vários estados brasileiros, estimulados pelo governo imperial brasileiro. Tá? Então, vamos anotar aqui. Quando o migrante é convidado a se deslocar para uma nova área ou país intermediário. Ou melhor, intermediário não, o país por intermédio de incentivos dados pelo governo. Legal também esse tipo de migração, porque isso acontece. Um exemplo, o Brasil, durante a formação do seu território, ele incentivou, né, a migração para o interior, né, do país, por exemplo, para a região norte, também para a região central, quando construiu Brasília, né, então as pessoas foram incentivadas a migrarem para o interior do país, para o centro-oeste, e então esse tipo de migração chama-se migração estimulada. E dentro desse conceito podemos falar o seguinte, podemos falar a respeito do Japão. O Japão, país com leis laborais rígidas, vem recebendo um número crescente de imigrantes ilegais provenientes de países como Filipinas, Tailândia, Paquistão e Bangladesh. É importante você guardar essa informação. E por último, nós podemos falar das migrações planejadas. Vamos colocar aqui, ó, migração planejada. Migração planejada
ocorre, como o próprio nome já diz, né, de forma controlada ou racional, quando o migrante tem que se submeter a uma série de condições impostas pelo governo, como as migrações legais que ocorrem na atualidade. Vamos colocar assim, ó, para você não esquecer, ó, migrações legais. Vamos colocar assim. Como assim, migração legal? Nós podemos pensar quando você vai morar de forma legal na Europa. Como assim morar de forma legal na Europa? Para você entrar de forma legal no país europeu, para morar lá, eles pedem uma série de documentos. E aí, essa série de documentos, você demora um tempo, você precisa de um visto de entrada, você precisa ter uma quantidade de dinheiro, né? Parece que até mesmo a passagem de volta, né, você tem que ter condição de já estar com a passagem de volta. Muitos aceitam pessoas que têm nível superior e tal, um certo tipo de profissão. Então, quando você aceita essas imposições e migra, então você está migrando de maneira planejada. Tá? Então, não se esqueça das migrações legais que estão relacionadas com esse tema. Muito bem, então nós classificamos aqui as migrações, falamos dela de acordo com o tempo, falamos delas de acordo com o espaço e também de acordo com a sua organização. Atualmente, grandes correntes migratórias têm se movimentado pelo mundo, né? O deslocamento de população ultrapassa fronteiras e é tão antigo quanto a humanidade, como é possível comprovar ao longo da história. Nós podemos falar, então, abrir aí uma brecha, saindo um pouco aí dessa classificação de israelenses migrando do Egito para Canaã, né? Então, quem lê a Bíblia sabe, né, dessa migração que é muito antiga. Podemos falar dos hindus que se deslocam da Índia para o Vietnã, né, se deslocaram lá no século II, japoneses que se deslocaram para o Vietnã e assim por diante. Porém, nos últimos 150 anos ocorreram duas grandes movimentações populacionais. A primeira, no período compreendido entre 1870 e 1930, e a segunda, que tem o seu início após o término da Segunda Guerra Mundial e que se estende até os dias de hoje. E aí nós vamos falar agora a partir desses períodos, agora no próximo vídeo, né? No próximo vídeo nós vamos analisar as grandes correntes migratórias a partir dos períodos de 1870 a 1930 e vamos falar também das migrações na atualidade. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e te aguardo no próximo vídeo. Tchau!